Nicole Kidman fez a sua primeira aparição pública desde a separação de Keith Urban. Passamos por muito juntos. Agora temos um cronograma para isso. E esse momento é agora. Durante quase 20 anos, Nicole Kidman e Keith Urban foram vistos como o exemplo perfeito de amor entre Hollywood e Nashville. Uma atriz vencedora de um Oscar e uma estrela da música country que superaram todas as adversidades. Mas por trás das passadeiras vermelhas e dos duetos, as coisas estavam a desmoronar-se. Os documentos judiciais revelam que Nicole deu entrada com o pedido de divórcio após 19 anos de casamento, e fontes afirmam que lutou para salvar a união. A sua primeira atuação pública, após a separação, não mostrou aliança, nem canção de amor para Nicole, e apresentou letras alteradas que insinuavam uma reescrita da história. A imagem de casal perfeito desfez-se e a versão de Nicole vem finalmente ao de cima. Analisamos mais de perto o que os tornou tão admirados e o que levou ao fim de uma das histórias de amor mais icônicas de Hollywood. Nicole, a sonhadora tímida que se tornou realeza de Hollywood. Nicole, Mary Kidman, nasceu em Honolulu, no Hawaii, em 1967, filha de pais australianos que se encontravam temporariamente no estrangeiro. O seu pai, Anthony Kidman, era psicólogo clínico e bioquímico, e a sua mãe, Janelle, era enfermeira e educadora. Quando ainda era criança, a família regressou a Sydney, onde cresceu num lar permeado de disciplina e ambição. Ao contrário da figura brilhante e equilibrada que viria a ser, a jovem Nicole era extremamente tímida. Corava tanto, quando lhe pediam para falar na sala de aula, que os seus professores se preocupavam com a sua falta de confiança. No entanto, esta timidez era acompanhada por uma imaginação poderosa. Encontrou refúgio na arte de se expressar, primeiro no balé, depois nas aulas de teatro e, finalmente, em grupos de teatro juvenil, onde podia canalizar as emoções que tinha dificuldade em expressar no dia a dia. Na adolescência, o seu talento era inegável. A indústria cinematográfica australiana estava em plena expansão na altura. E ela aproveitou a oportunidade, conseguindo papéis em filmes para a televisão e, eventualmente, sendo escolhida para o thriller de culto BMX's Bandits, de 1983. Os seus traços delicados e a sua altura destacavam-na, mas foi a sua expressividade emocional que convenceu os realizadores de que estava destinada a mais. No final da década de 1980, Hollywood começou a procurá-la. Foi durante esta ascensão que Nicole conheceu Tom Cruise, o seu primeiro grande amor e a sua primeira grande desilusão amorosa. Casaram-se em 1990 e tornaram-se um dos casais mais fotografados de Hollywood. Para Nicole, o casamento trouxe prestígio, mas também dor. A Scientologia, religião de Tom, lançou uma longa sombra sobre a união. Embora raramente fale, em pormenor, sobre esses anos, é sabido que, quando o casamento terminou em 2001, perdeu não só o marido, mas também a guarda principal dos 2 filhos adotivos, Isabella e Connor. Essa ferida foi profunda. Os amigos revelaram mais tarde que Nicole se sentiu despojada da sua própria maternidade, relegada para a margem da vida dos filhos. Para uma mulher que ansiava por uma família própria, esta ruptura tornar-se-ia um dos traumas mais marcantes da sua vida. Talvez não seja coincidência que, quando conheceu Keith Urban, estivesse determinada a reconstruir o sonho de casa e família que tinha perdido. Keith, o sonhador atormentado, com uma guitarra. Keith Lionel Urban nasceu do outro lado do Mar da Tasmânia, em Whangarei, Nova Zelândia, no mesmo ano que Nicole. A sua família mudou-se para Queensland, na Austrália, quando ainda era jovem, e foi aí que a sua personalidade começou a adquirir um tom inquieto e rebelde, procurando constantemente alguma forma de escape. O seu pai, Bob, era dono de uma loja de conveniência, mas também era apaixonado por música country, um gênero não propriamente popular nos subúrbios da Austrália. Incentivou o jovem Keith a aprender a tocar guitarra e, aos 6 anos,
já se apresentava. A música country, com as suas histórias de desgosto e redenção, ofereceu-lhe tanto identidade como terapia. Mas, embora o seu talento musical fosse prodigioso, a sua vida familiar era menos harmoniosa. Alegadamente, vivia numa família marcada por tensões e dificuldades financeiras, o que pode ter contribuído para a sua constante procura de estabilidade. Na adolescência, atuou em concursos de talentos e pequenos bares, cultivando não só o seu som, mas também a sua imagem de forasteiro melancólico do interior, com um toque de estrela de rock. Cedo, abandonou os estudos para se dedicar à música a tempo inteiro. Para Keith, não existia um plano B. A música era a sua única saída. Mas, juntamente com o talento, vieram os demônios. Aos 20 e poucos anos, já experimentava álcool e substâncias nocivas. A fama, quando chegou, não o estabilizou. Pelo contrário, intensificou o caos. Mudou-se para Nashville, no início dos anos 90, ávido de reconhecimento. E depois de anos a batalhar na estrada, o seu sucesso chegou finalmente em 1999, com o seu álbum de estreia, homônimo, nos Estados Unidos. De repente, Keith tornou-se o novo galã da música country, conhecido pela sua mestria na guitarra, cabelo despenteado e uma voz que transbordava saudade. No entanto, nos bastidores, o sucesso era permeado pela autodestruição. Quando conheceu Nicole, em 2005, já tinha passado por vários internamentos em clínicas de reabilitação. Vivia com o medo constante de que os seus vícios lhe pudessem custar tudo o que tinha lutado para construir. Nicole e Keith pareciam, em teoria, vir de mundos completamente diferentes. Um caso de prestígio de Hollywood versus a garra de Nashville. O que realmente os unia era o fardo que carregavam. Nicole carregava as cicatrizes de uma família perdida e de um casamento que a tornara cautelosa em relação ao controlo e à traição. Keith carregava a volatilidade de um homem que conhecera tanto a obscuridade como a fama, mas que nunca conseguira vencer completamente o impulso de se sabotar. Quando os seus caminhos finalmente se cruzaram, ambos estavam em momentos decisivos. Nicole tinha recuperado do divórcio mais forte do que nunca, ganhando um Oscar por As Horas e consolidando a sua reputação como uma das maiores atrizes da sua geração. No entanto, ela ainda estava emocionalmente vulnerável, ansiando por estabilidade após uma década de turbulência. Enquanto isso, Keith era uma estrela em ascensão, conquistando o seu espaço no mundo hipercompetitivo da música country americana. Mas as armadilhas da fama, as digressões intermináveis, as tentações e as exigências de uma indústria que valoriza tanto a imagem como o som estavam a levá-lo ao limite. Precisava de alguém que o ancorasse, que o ajudasse a acreditar em algo para além dos holofotes do palco. Olhando para trás, é impossível não reparar nos presságios. O seu desejo de controlo e estabilidade entraria sempre em conflito com a personalidade inquieta e viciada de Keith. A sua união trazia a promessa de cura. Talvez ela pudesse reconstruir a família que perdera, e ele pudesse encontrar a redenção na sua firmeza. Mas isso também carregava as sementes de futuros conflitos. Para Nicole, a ideia de estar com outra celebridade trazia os seus próprios riscos. O seu casamento com Tom Cruise ensinara-lhe o quão brutal podia ser o olhar do público. Mas com Keith, ela viu vulnerabilidade, até fragilidade, e isso despertou os seus instintos protetores. Para ele, ela era tanto uma musa como um espelho. Alguém cuja disciplina e sucesso evidenciavam a sua própria instabilidade, mas cujo amor lhe oferecia a hipótese de se tornar o homem que sempre desejara ser. As suas vidas na infância moldaram-nos em indivíduos complexos e feridos. Quando finalmente se encontraram, em 2005, pareceu obra do destino. Mas, na verdade, foi mais como uma química explosiva, caminhos que se cruzaram e um romance de conto de fadas. Quando Nicole Kidman e Keith Urban se encontraram finalmente, em 2005, o facto foi divulgado como uma história saída diretamente de um conto de fadas de Hollywood. Dois australianos, ambos estrelas internacionais, ambos nascidos no mesmo ano,
ambos marcados por lutas passadas, reencontrando-se no preciso momento em que as suas vidas pareciam prestes a renovar-se. As passadeiras vermelhas e as revistas de moda pintaram o encontro como obra do destino. Mas no fundo, a relação era menos sobre destino e mais sobre duas pessoas feridas agarradas à esperança de salvação. A primeira faísca surgiu na Gidea Usagala em Los Angeles, em janeiro de 2005. Uma celebração dos australianos que trabalhavam em Hollywood. Nicole ainda estava a recuperar da tempestade do divórcio com Tom Cruise, mas nessa altura já tinha reconstruído a sua carreira e consolidado como uma atriz vencedora de um Oscar. Keith, por outro lado, era a estrela em ascensão de Nashville, cujos discos começavam a ganhar popularidade no panorama pop. Quando foram apresentados, ela admitiu mais tarde que não achava que ele estivesse interessado. Foi educado, mas reservado. E embora tivessem trocado números, ele não lhe ligou durante meses. Anos mais tarde, ela confessou que a falta de iniciativa dele quase arruinou a história de amor antes mesmo de esta começar. Mas quando finalmente a procurou, algo se encaixou. O romance deles evoluiu rapidamente depois de ter começado. Em maio, já estavam a ser fotografados juntos. E, no final do ano, descrevia-o em entrevistas como o homem que a tinha conquistado por completo. Para ela, que tinha vivido a vigilância sufocante do seu casamento com Tom, ele representava a liberdade. Era apaixonado, autêntico e sem polimento em todos os aspectos, ao contrário de Tom Cruise. Para Keith, ela representava legitimidade, elegância e o tipo de força estabilizadora que ele nunca tinha conhecido. Em novembro, já desfilava na passadeira vermelha com Nicole, não apenas como seu acompanhante, mas como seu companheiro. A química entre ambos era evidente, e a imprensa apaixonou-se perdidamente pelo casal. Os queridinhos da Austrália tinham se encontrado na América. Em junho de 2006, pouco mais de um ano após o início do namoro, casaram-se numa luxuosa cerimônia na Capela Memorial Cardinal Cerretti, na península de Manly, em Sydney. Ela usava um vestido Balenciaga com um véu dramático, enquanto ele, com o seu característico cabelo comprido, tinha todo o aspecto de um trovador romântico. A lista de convidados contava com a realeza de Hollywood e estrelas da música country, mas o que realmente impressionou foi a intimidade do evento. Segundo os relatos, entrou na igreja à luz das velas, contendo as lágrimas, enquanto ele lhe cantava uma serenata durante a recepção. Para os fãs, foi o final perfeito para o passado conturbado de ambos. Nicole, a mulher que suportara o controle abusivo do seu antigo amor, encontrou um homem que parecia adorá-la incondicionalmente. Entretanto, Keith tinha encontrado a redenção nos braços de uma das atrizes mais respeitadas do mundo. Infelizmente, ao contrário dos contos de fadas, a realidade era menos perfeita. As primeiras fissuras começaram a aparecer. Apenas 4 meses após o casamento, Keith internou-se numa clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo. Foi um golpe devastador para a felicidade dos recém-casados. Nicole mal tinha terminado de escrever os cartões de agradecimento quando se viu no meio de uma crise. Os tabloides aproveitaram a oportunidade, sugerindo que ela se tinha casado com uma bomba relógio. Para ele, a recaída foi humilhante. Tinha jurado que o amor dela seria suficiente para o manter firme, mas os seus velhos hábitos ressurgiram rapidamente. Nicole, sempre protetora da sua vida privada, escolheu a lealdade em vez do embaraço. Permaneceu ao seu lado, visitando-o na clínica de reabilitação e recusando-se a dar à imprensa a satisfação de a ver vacilar. Em entrevistas posteriores, creditou-a por lhe ter salvo a vida durante aquele período. Mas as pessoas próximas viam algo mais complexo. Tinha sido privada da hipótese de salvar o seu casamento com Tom. Assim, agora dedicava-se de corpo e alma ao papel de curandeira e protetora de Keith. Ela acreditava nas segundas oportunidades e nele. Esta lealdade definiria grande parte do seu casamento, para o bem e para o mal. Apesar do início tremido, o casal passou os anos seguintes a construir a sua imagem como um dos raros e duradouros romances de Hollywood.
continuou a assumir papéis importantes no cinema, equilibrando êxitos de bilheteira como Austrália, com interpretações aclamadas pela crítica em filmes como Rabbit Hole. Entretanto, consolidou o seu estatuto como uma das maiores estrelas da música country, fazendo digressões incansavelmente e conquistando vários prêmios, incluindo vários Grammy Awards. Em público, demonstravam afeto. Uma vez, descreveu-o como a pessoa que a trouxe de volta à vida. Keith agradecia-lhe frequentemente em cerimônias de entrega de prêmios, às vezes com lágrimas nos olhos. Por detrás da imagem cuidadosamente construída havia tensão. A carreira dele exigia longos períodos na estrada, enquanto ela filmava frequentemente no estrangeiro. Tentaram fazer com que a relação resultasse, chegando a impor regras como nunca passar mais do que algumas semanas separados. Mas fontes próximas relataram que as suas agendas entravam frequentemente em conflito. Nicole, profundamente marcada pela separação de Isabella e Connor Cruz, agarrava-se à ideia de família. Quando ela e Keith deram as boas-vindas à sua primeira filha, Sunday Rose, em 2008, seguida de Faith Margaret em 2010, esta dedicou-se por inteiro à maternidade. Adorava os filhos, mas tinha dificuldades em conciliar a paternidade com a vida agitada de músico em digressão. Mais tarde, venderam-se com sucesso como o antídoto para o cinismo de Hollywood. Os entrevistadores elogiaram-nos como a prova de que o amor verdadeiro podia sobreviver à fama. As fotos da família no aeroporto, ela a segurar as meninas enquanto ele vinha atrás com a bagagem, reforçavam a imagem de uma família unida. No entanto, por baixo da superfície, o vínculo entre eles tinha enfraquecido. A sua luta constante contra o vício era um problema persistente. A necessidade dela, de estabilidade, traduzia-se por vezes em controlo, e os amigos insinuavam que as diferenças do casal eram mais profundas do que qualquer um dos dois admitia. Mesmo assim, avançaram, determinados a preservar o conto de fadas. Os primeiros anos juntos foram marcados pela súbita intensidade da paixão e pelo casamento imediato, seguidos de crises quase instantaneamente. Esta intensidade significava que nunca paravam para enfrentar as fissuras que se formavam na sua base. Durante quase 2 décadas, mantiveram a fachada, um bad boy reformado e a sua paciente salvadora. O que ninguém sabia, então, era que a mesma energia avassaladora que os levara ao amor acabaria por impulsioná-los para a desilusão amorosa. O conto de fadas sempre foi frágil e construído sobre a esperança e o desempenho, bem como sobre a realidade. Mas a pressão estava a aumentar. Amor sob pressão. Quando Nicole Kidman e Keith Urban completaram uma década de casados, já tinham sobrevivido a mais turbulência do que a maioria dos casais conseguiria suportar em toda a vida. A reabilitação, poucos meses após o casamento, as longas separações devido às exigências da carreira e o desafio de criar 2 filhas sob os holofotes criaram uma pressão constante. Ainda assim, durante anos, permaneceram um símbolo de resiliência. Em meados da década de 2010, os rumores de tensão começaram a surgir com mais frequência. Corriam rumores de discussões sobre horários, sobre a vida noturna de Keith e até sobre a intensidade de Nicole. O casal sempre negou as especulações, apresentando-se muitas vezes unido em entrevistas. Nicole insistia frequentemente que nunca tinham sido tão fortes, enquanto Keith concordava, descrevendo Nicole como o seu porto seguro. No entanto, as fragilidades acabam sempre por aparecer, por mais bem escondidas que estejam. Os amigos próximos do casal descreveram-na como alguém que estava cada vez mais cansada de carregar o peso emocional dos problemas dele. Embora admirasse o seu talento artístico, preocupava-se com o seu equilíbrio mental. Keith, por sua vez, por vezes, reagia de forma estranha, sempre que era escolhido para o papel de quem precisava de ser resgatado. Ele supostamente queria ser o seu igual, não o seu projeto. O que os manteve juntos durante tanto tempo foi o mesmo que os separou. E essa era a contradição entre eles. Nicole adorava a vulnerabilidade dele, mas temia-a.
Adorava a força dela, mas sentia-se ofuscado por ela. O seu casamento era uma constante negociação entre salvar e resistir, entre paixão e exaustão. Entretanto, a narrativa pública permanecia teimosamente intacta, de que eles eram a história de amor que tinha superado todas as adversidades. Poucos sabiam o esforço necessário para manter esta ilusão. Quanta energia privada gastavam para manter as aparências. A pressão para corresponder à imagem que projetavam era enorme. Não eram apenas marido e mulher. Eram a personificação da esperança para os fãs que queriam acreditar que o amor podia sobreviver ao vício, à distância e à fama. Cada foto, cada gesto público passou a fazer parte da mitologia. Mas a mitologia, como a história frequentemente demonstra, pode ser tanto inspiradora como devastadora. Nicole e Keith tornaram-se prisioneiros do seu próprio conto de fadas. A educação das filhas também revelou as suas diferenças. Nicole, atenta às lições da sua própria experiência familiar atribulada, enfatizou a rotina, a estrutura e a proteção das filhas contra o caos da fama. Keith, por sua vez, inclinou-se para a permissividade, desempenhando o papel de pai divertido. Embora as filhas adorassem ambos os pais, fontes próximas sussurravam que Nicole se sentia, por vezes, desvalorizada, enquanto ele, por sua vez, se sentia criticado por não ser suficientemente sério. Não eram as quesilhas explosivas com que os tabloides sonham. Eram desavenças mais silenciosas, daquelas que desgastam a confiança e a intimidade com o tempo. Os tabloides murmuraram e, eventualmente, veio o divórcio. Com a chegada dos anos 20, os tabloides começaram a especular sobre as fissuras no casamento. Surgiram histórias sobre discussões, sobre o tempo que passaram separados, sobre sussurros dos antigos demônios de Keith. Tanto Nicole como Keith desmentiram os rumores, surgindo frequentemente de mãos dadas logo após a divulgação de alguma notícia. Nicole insistia nas entrevistas. Nunca estivemos tão fortes, e o seu tom calmo desarmava os céticos. Mas por detrás destas negativas, havia um fundo de verdade nos rumores. Keith continuou a lutar contra o alcoolismo. Embora não haja provas de que ele tenha recaído tão drasticamente como no passado, pessoas próximas sugeriram que o medo de uma recaída nunca a abandonou por completo. Manteve-se vigilante, às vezes a ponto de ficar tensa. Para Keith, ser monitorizado e questionado, mesmo quando fazia tudo bem, podia ser sufocante. Nicole, por sua vez, cansou-se de ser sempre o pilar. Adorava-o, mas ansiava por equilíbrio, por um casamento em que não tivesse de se preparar constantemente para a próxima tempestade. Talvez o sinal mais revelador do seu desmoronamento tenha sido a diferença entre as suas personalidades privadas e públicas. Em privado, mostravam-se à deriva, em conflito, girando em torno de questões não resolvidas. Publicamente, reforçavam a ideia de conto de fadas. As suas aparições na passadeira vermelha tornaram-se cada vez mais importantes, como se estivessem a encenar performances não para as câmaras, mas para si próprios, recordando um ao outro e ao mundo a história de amor em que um dia acreditaram. Nos eventos, Keith apertava a mão de Nicole com força, beijando-lhe frequentemente o ombro e sussurrando-lhe ao ouvido. Sorria, serena. Mas os observadores notavam que o seu sorriso parecia mais ensaiado do que espontâneo. O afeto parecia genuíno, mas forçado. Como atores a recitar falas decoradas há muito tempo. Todo o casamento carrega ressentimentos não expressos, mas, no caso deles, esses ressentimentos intensificavam-se a cada ano que passava. Nicole ressentia-se, alegadamente, da dependência dele em relação à sua força, da necessidade que ele tinha de que ela fosse ao mesmo tempo esposa e salvadora. Ressentia-se do controlo dela, da capacidade de gerir não só a si própria, mas também a ele, aos filhos e à imagem do casal, com precisão militar. Amigos próximos descreviam a dinâmica entre eles como uma negociação constante. Ele ansiava por liberdade, enquanto ela ansiava por segurança. Ele queria
paixão, enquanto ela queria paz. Nenhum dos dois estava errado, mas as suas necessidades raramente coincidiam. Em 2023 e 2024, os rumores tornaram-se mais altos. Fontes anônimas em revistas de entretenimento insinuaram que estavam a viver vidas separadas, que estavam juntos, mas distantes. As fotos dos paparazzi começaram a corroborar a teoria, uma vez que passou a frequentar eventos sozinha. Entretanto, foi visto em digressão, sem a aliança, e ambos evitavam perguntas um sobre o outro em entrevistas. Ainda assim, o casal resistia à narrativa de colapso. Nicole falava frequentemente sobre como o casamento exigia muito trabalho. Uma admissão que parecia modesta, mas também reveladora. Insistia que ela era tudo para ele, mesmo quando as suas palavras começaram a soar como ensaios de um guião antigo, em vez de declarações espontâneas. Ainda assim, no final de contas, todo o desmoronamento tem um ponto de viragem, e o deles chegou no verão de 2025. Nessa altura, as fissuras já se tinham transformado em fissuras. Passava cada vez mais tempo com as filhas, refugiando-se na família e afastando-se do circo das especulações. Entretanto, dedicava-se à música, intensificando as digressões e entregando as suas emoções em performances que, por vezes, roçavam o confessionário. Os mais próximos do casal afirmam que a decisão de se separar não foi explosiva. Não houve um escândalo específico, nem uma discussão final. Em vez disso, foi o reconhecimento gradual de que já não se sustentavam mutuamente. Nicole, de coração partido, mas determinada, percebeu que já não podia ser parceira e cuidadora ao mesmo tempo. Cansado do peso das expectativas de Nicole, Keith decidiu afastar-se, quando finalmente apresentou o pedido de divórcio, no final de setembro de 2025, alegando diferenças irreconciliáveis. O mundo inteiro ficou boquiaberto, mas para aqueles que acompanhavam de perto, o fim parecia inevitável. Durante quase 20 anos, estes dois construíram uma das histórias mais admiradas de Hollywood. Um conto de redenção, resiliência e amor duradouro. As palavras nos documentos legais eram breves, apenas diferenças irreconciliáveis, mas carregavam o peso de uma história muito mais complexa. O que se seguiu não foi apenas uma separação legal, mas um desmascaramento público, com cada passo a expor a dura realidade de um casamento que há muito lutava para sobreviver. Nicole deu entrada com o processo de divórcio no condado de Davidson, no Tennessee, onde o casal mantinha uma casa. A papelada era simples, até discreta, mas as suas implicações eram enormes. Após 19 anos de casamento, 2 filhos e inúmeras declarações de amor eterno, estava de partida. Fontes próximas sugeriram que ela tinha ponderado sobre a decisão durante meses. Estava profundamente empenhada em preservar a união da família, especialmente pelas suas filhas, Sunday e Faith. Mas, como disse uma amiga, percebeu que não conseguiria salvar o casamento e a si própria. Durante anos, desempenhou o papel de estabilizadora, a sua âncora contra o vício, a planeadora numa relação frequentemente marcada pelo caos. Finalmente, ela optou pela autopreservação. Os documentos deixavam claro que ela procurava a guarda principal das raparigas, com ele a partilhar a autoridade de tomada de decisões. Notavelmente, ambas as partes renunciaram à pensão de alimentos para o cônjuge e para as crianças, um sinal de que as suas finanças eram mantidas separadamente há muito tempo. Se o seu pedido de divórcio foi a declaração silenciosa do fim, a resposta de Heath foi mais estrondosa, mais brusca e muito mais evidente. Apenas alguns dias após a notícia do divórcio ter sido divulgada, foi visto em público e, mais importante, a sua aliança de casamento tinha desaparecido. Para que não restassem dúvidas, durante a sua primeira atuação desde o divórcio, alterou a letra de 2 das suas músicas mais famosas. No seu concerto na Pensilvânia, transformou o que poderia ter sido apenas mais uma paragem da sua vibrante digressão mundial num intenso ajuste de contas público com a sua vida pessoal, expondo uma tempestade de emoções perante milhares de fãs.
Atuando pela primeira vez desde o anúncio da sua separação de Nicole Kidman, após quase 2 décadas de casamento, não perdeu tempo a sinalizar que aquele seria mais do que um concerto country convencional. Subiu ao palco sem a sua aliança, um gesto simbólico que não passou despercebido ao público. E ao longo da noite, as suas ações oscilaram entre a fúria, a mágoa e uma estranha e eterna sensação de nostalgia. O momento que causou maior espanto aconteceu durante o seu hino de fim de relação, de 2004, You'll Think of Me, quando mudou o verso Take Your Space and Take Your Reasons para um venenoso Take Your Unreasonable Reasons. Uma alteração na letra que muitos interpretaram como uma indireta velada para Nicole e o fim do casamento. Este desabafo cru, cuspido com clara frustração, contrastou diretamente com a imagem que permitiu ser exibida durante Heart Like a Hometown, onde fotos dele, com as suas 2 filhas adolescentes, apareceram num slideshow. Uma decisão que pareceu um aceno relutante à sua família, mesmo no meio do desmoronar dos laços familiares. Os fãs também notaram que ele removeu completamente The Fighter do seu repertório. Um sucesso de 2016 que se acredita ter sido diretamente inspirado pela sua relação com Nicole, e que era frequentemente apresentado a pensar nela, sinalizando um apagamento deliberado da história partilhada do casal nas suas atuações ao vivo. Entre as canções, abriu-se sobre a sua infância, recordando como os pais o incentivaram a abandonar os estudos para seguir a carreira musical, como se quisesse recordar-se a si e ao público da paixão que o acompanhou muito antes da fama, do casamento e dos escândalos. A montanha-russa emocional não se ficou por aqui. Enquanto circulavam especulações sobre a sua suposta proximidade com a guitarrista mais nova, Maggie Ball, que estava notavelmente ausente naquela noite. A sua sombra ainda pairava sobre a atuação, graças a vídeos que se tornaram virais na internet, nos quais ele a presenteava com serenatas com letras alteradas em concertos anteriores. Esta ausência, somada às mudanças drásticas no seu repertório, só intensificou o mistério e o drama em torno da sua vida privada. No final da noite, ficou claro que a sua atuação se tinha tornado algo maior do que um simples concerto. O pedido de divórcio e o espetáculo dramático de Keith transformaram instantaneamente o panorama mediático. Os tabloides fartaram-se do drama, retratando Nicole como a mulher injustiçada que finalmente não aguentava mais. Keith foi apresentado como o caso trágico, um homem destruído pelos seus demônios e pela sua incapacidade de satisfazer as necessidades dela. Os fãs tomaram partido, analisando cada letra que ele cantava, cada olhar que ela lançava em aparições públicas. Para Nicole, o brilho renovado dos holofotes era sufocante. Mantivera-se discreta, na esperança de minimizar o espetáculo, mas os gestos teatrais dele tornaram a privacidade impossível. De repente, viu-se obrigada a responder não com palavras, mas com a modulação cuidadosa das suas aparições públicas. Semanas depois, num festival de cinema, apareceu sem a aliança, com a compostura inabalável, mas o olhar a revelar uma profunda tristeza. No cerne do divórcio estava a questão da família. Para Nicole, a perda de Isabella e Connor durante o casamento com Tom Cruise permanecia uma ferida aberta. Estava determinada a não repetir a história com Sunday e Faith. Os documentos do divórcio deixaram clara a sua intenção. As raparigas ficariam principalmente com ela, garantindo estabilidade perante a turbulência. Segundo os relatos, Keith também concordou sem grande resistência. A sua agenda de concertos e estilo de vida imprevisível tornam-no menos adequado para cuidar dos filhos no dia a dia. Mas fontes próximas notaram a sua tristeza com o acordo. Uma fonte alegou que Keith adora as raparigas e que ceder à guarda principal não teve a ver com falta de amor, mas sim com a realidade. Nas semanas seguintes ao pedido de divórcio, Nicole refugiou-se no santuário das filhas e no seu trabalho. Foi fotografada em Nashville, a caminhar de mãos dadas com Sunday e Faith, com o rosto sereno, mas a linguagem corporal a demonstrar cautela. Para ela, sobreviver significa concentrar-se naquilo que pode controlar, que são basicamente os seus filhos, a sua carreira e o seu próprio bem-estar. Entretanto, Keith dedicou-se à música,
Os seus espetáculos são espetáculos eletrizantes, funcionando cada apresentação como uma sessão de terapia. Os fãs descreveram seus concertos como uma exposição de desgosto, com ele a chorar abertamente durante certas músicas. A sua vulnerabilidade tornou-o querido do público, mas também revelou, talvez, a realidade da qual Nicole decidiu afastar-se. O que acha do divórcio deles? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Para desfrutar de mais vídeos interessantes, clique em reproduzir no vídeo no seu ecrã. E não se esqueça de gostar, subscrever e ativar o sino para receber notificações quando um novo vídeo for lançado.